Os corsários, no famoso passeio Pirata dos Caribe, cantam: Nós somos perversos, malvados demais. Bebê, amigos, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, eu sou pirata, sim. Eu adoro essa canção! A música é cativante, mas é bem provável que o autor dessa letra não soubesse o quão repugnante e insalubres eram os navios piratas de verdade. A nutrição precária e a constante exposição a ambientes insalubres tornavam os marinheiros extremamente suscetíveis a doenças. A falta de espaços adequados e a água contaminada ajudavam essas enfermidades a se espalharem rapidamente pelo navio. Hoje, vamos dar uma olhada como era a higiene a bordo dos navios piratas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e confira os outros vídeos aqui. Os piratas eram conhecidos por muitas coisas, mas cuidados odontológicos não eram uma delas. A maioria deles não tinham qualquer tipo de plano para cuidar dos dentes. Se tentavam, provavelmente usavam algo como mastigar pedaços de madeiras, uma prática que data de tempos antigos e foi comum até no século XVI. Claro, encontrar algo para mastigar no meio do mar não era tarefa fácil, então até os piratas mais preocupados com a saúde bucal passavam longos períodos sem os cuidados mais básicos. Nos navios, a água doce era reservada para cozinhar e beber. Tomar banho, portanto, não era algo frequente. Os piratas geralmente se jogavam no oceano para uma rápida enxugada, mas isso acontecia raramente. Primeiro, a água salgada não era boa para a pele, e engolir um pouco poderia deixá-los doentes. Segundo, sair do navio podia ser perigoso, já que eles acreditavam em monstros marinhos que podiam estar à espreita nas profundezas. E por último, muitos piratas não eram bons nadadores. Apesar do que vemos nos filmes, a maioria dos capitães de piratas não usava roupas extravagantes, como coletes e chapéus chamativos. Eles preferiam roupas práticas e confortáveis, que usavam por meses a fio, e essas roupas com o tempo estavam encharcadas de suor, sangue e ocasionalmente o sangue de outros. Quando as roupas eram lavadas, isso só acontecia quando os piratas estavam em terra firme, e até lá, a lavagem era feita com água, ou, no melhor dos casos, água salgada. Sabão? Muito improvável. No século XIX, a caça às baleias era uma grande indústria, e os navios baleiros se tornaram alvos frequentes dos piratas. No entanto, esses baleiros traziam recursos valiosos a bordo, como gordura de baleia, que usava para fazer óleo, lubrificantes e o mais importante para a nossa história aqui, sabão. Os piratas provavelmente se apoderam da gordura de baleias apreendidas de navios baleiros para fazer itens como sabão para si mesmo. No entanto, fazer sabão com gordura de baleia não era nada fácil. O processo de extração era incrivelmente difícil e, por relatos, o cheiro era absolutamente horrível. Embora os banheiros modernos tenham sido inventados no século XVI, os piratas não tinham esse luxo a bordo. Em vez disso, usavam o que chamavam de cabeça, que na prática era uma simples tábua de madeira com um buraco, posicionada na borda do navio, por onde os dejetos caíam diretamente no mar. Por que esse nome cabeça? A tábua ficava na proa do navio, ou na cabeça do barco. Os marinheiros chamavam assim por conta da sua localização, e o nome acabou pegando. Curiosamente, cabeça ainda é um termo comum para banheiros de navios até hoje. Nos navios da Marinha Real, havia instalações adequadas, mas apenas para os oficiais. Os marinheiros comuns tinham que se contentar com a cabeça dos piratas, e nos dias de mau tempo, eles usavam potes para fazer suas necessidades e depois jogavam os dejetos no mar. Embora os filmes do Piratas do Caribe mostrem a vida dos piratas uma eterna aventura, eles omitem a parte da limpeza. Os piratas passavam a boa parte do tempo limpando seus navios, tanto por dentro quanto por fora. O convés tinha que ser esfregado, os reparos eram feitos quando necessário, e as lâminas laterais do navio também precisavam ser mantidas limpas. Cada marinheiro tinha suas tarefas específicas e o trabalho não era fácil. Além disso, havia manutenções periódicas. Assim como você leva seu carro para trocar o óleo, os piratas também precisavam atracar seus navios a cada poucos meses para raspá-los de cracas e moluscos. Esses processos evitavam que o navio fosse infestado por vermes marinhos, conhecidos como cupins do mar.
Como era de se esperar, boas maneiras à mesa não eram prioridades para os piratas. O capitão George Roberts, em um de seus relatos, descreveu uma tripulação pirata durante uma refeição como um canil de cães, com todos arrancando e pegando comida um dos outros. A comida a bordo tinha que ser resistente à deterioração, então os piratas comiam alimentos bastante simples e duráveis. Carne seca, biscoitos duros e, claro, álcool eram comuns. No entanto, essa não era uma dieta balanceada. Para complementar, os piratas caçavam tartarugas, pescavam pássaros e qualquer outra fonte de proteína que encontrassem. Além disso, itens como alhos, azeitonas, ovos, repolho, peixes, ostras e até cobras podiam ser misturados em um ensopado improvisado. Embora temperos e especiarias às vezes fossem incluídos nas refeições piratas, eles nem sempre estavam facilmente disponíveis. Isso resultava em uma dieta pobre em nutrientes, especialmente vitamina C, o que causava surtos de escorbuto, e os efeitos dessas doenças eram devastadores. O cirurgião marinho William Clovis descreveu o escorbuto da seguinte forma: as gengivas apodreciam até as raízes dos dentes, as bochechas ficavam duras e inchadas, a respiração se tornava fétida e finalmente os dentes se soltavam e caíam. Não é uma visão nada agradável. O escorbuto era comum em navios piratas e outros navios durante os séculos. Estima-se que mais de 2 milhões de marinheiros morreram de escorbuto entre o século XV e XVIII. Um cirurgião de um navio inglês no século XVI, registrou seus próprios sintomas após contrair a doença. Ele descreveu gengivas apodrecidas, sangrando com um fluido negro e fétido, e pernas que se tornaram negras e gangrenosas. O caso foi tão grave que ele precisou cortar sua própria pele para liberar o sangue negro. Ele também teve que cortar suas gengivas, que estavam inflamadas e sobrecarregadas de carne morta. Quando ele puxou a carne em decomposição, o sangue negro escorreu de sua boca. Se você acha que a história não pode piorar, prepare-se. Ele começou a enxaguar a boca com o que mais se assemelhava a um antisséptico da época, sua própria urina. Sim, você ouviu certo. O escorbuto era uma condição extremamente grave. No entanto, o lado bom é que, com cuidados, era possível se recuperar. O mesmo, infelizmente, não se pode dizer de outras doenças como a disenteria. Além disso, febres e outras doenças eram comuns devido à água contaminada, o espaço apertado e a falta de higiene. A vida pirata era arriscada, então os navios precisavam estar preparados para a emergência médica. Para isso, algumas tripulações levavam seus próprios cirurgiões, que nem sempre eram voluntários. Muitos marinheiros novatos tinham que aprender a realizar procedimentos cirúrgicos por necessidade. Um cirurgião mais conhecido foi John Devon, que trabalhou com o infame capitão Henry Avery. Devon continuou ao lado de Avery, mesmo depois de este ser proclamado pirata pelo Conselho Privado inglês em 1696. Em 1698, Devon foi julgado por pirataria, mas foi absolvido. Outro cirurgião foi Murray, que serviu sob 3 capitães piratas diferentes. Em 1717, o temido pirata Edward Teach, conhecido como Barba Negra, capturou um navio chamado La Concorde, renomeando para a vingança da rainha Ana. O navio transportava 3 cirurgiãos que Barba Negra manteve prisioneiros. É provável que eles ainda estivessem a bordo do navio quando Barba Negra atacou Charleston, na Carolina do Sul, um ano depois. Não se sabe com que frequência os piratas raspavam suas barbas, mas há indícios de que os cirurgiões de navios piratas também atuavam como barbeiros, envolvia o uso de navalhas, e isso deu aos cirurgiões experiências na raspagem de áreas do corpo. Em um navio balançando ao sabor das ondas, isso mostrava uma habilidade importante. Um tratado do século XVII descrevia cirurgiões de navios como uma variedade de navalhas e tesouras de diferentes tamanhos, usadas também para cortar cabelo. A vida de pirata era cheia de perigos. Acidentes, brigas e batalhas eram comuns, resultando em ferimentos, queimaduras e diversas outras complicações médicas. Por isso, navios piratas normalmente mantinham um baú de remédio, contendo pomadas, ungüentos e instrumentos para procedimentos como amputações. Quando o navio A Vingança da Rainha Ana
de Barba Negra naufragou na costa da Carolina do Norte, seu armário de remédio ainda continha tesouras, almofarizes e pilões, usada para preparar remédios, além de parafusos que provavelmente eram utilizados para a sangria. De acordo com o livro A História Geral dos Piratas, de Charles Johnson, embora duvidosa, Barba Negra adquiriu esses suprimentos médicos por extorsão. O livro conta que Barba Negra atacou vários navios em Charleston, até que o governo concordasse em lhe oferecer os medicamentos que ele precisava. Doença como a sífilis era comuns no mar, e quando o baú de remédios de Barba Negra foi desenterrado, uma seringa uretral foi encontrada, provavelmente usada para tratar essa doença. Além disso, febres, varíola e sarampo eram condições rotineiras, e claro, havia insetos e vermes por toda parte. John, que esteve a bordo do navio de Henry Morgan no final do século XVII, registrou mosquitos de vários tamanhos, até mesmo alguns tão pequenos quanto grãos de mostardas, que mordiam com tanta força que deixavam úlceras. Além dos mosquitos, piolhos, pulgas, ratos e até abelhas infestavam os navios. Para lidar com isso, fumos eram recomendados para espantar os insetos. Os piratas também enfrentavam outros perigos diários, como desidratação, queimaduras solares, exaustão pelo calor, hipotermia, congelamento e, claro, ferimentos causados por espadas, tiros e balas de canhão.